noite aos irmãos que eu não tive o privilégio ainda de cumprimentar. Vamos, irmãos, com a permissão do Senhor, terminar hoje o primeiro capítulo da Epístola do Apóstolo São Pedro, não é? Nós estamos estudando Pedro e chegamos agora ao final. Vamos ler os versículos 23, 24 e 25, para então fazermos este nosso estudo. 1 de Pedro 1, versos 23 ao 25. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai, e sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que lhes foi anunciada. No estudo passado, irmãos, nós fomos desafiados a aprender sobre a realidade que é de forma definitiva colocada em nós, mas que é ao mesmo tempo algo que continua sendo alterado, influenciado à luz desse nosso recebimento da verdade do Evangelho, da verdade de Deus, que é Jesus Cristo. Esta realidade de forma definitiva colocada em nós, que é a verdade de Cristo, ou o Cristo, que é a verdade, acontece para nos tornar puros aos olhos de Deus, nos tornar santos, segundo os propósitos, os planos de Deus. É uma realidade definitiva naquele ou naquela que realmente recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto. Todo aquele que realmente recebe Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador absoluto, é feito santo, se torna santo. Santo não é sinônimo, embora o povo entenda dessa forma, que santo seja sinônimo de sem erros. A palavra santo nas Escrituras Sagradas significa separado. Deus santificou o povo de Israel como seu povo. Por acaso o povo de Israel deixou de pecar alguma vez? Ao contrário, né? Nós temos exemplo de cada vez de desobediência e rebeldia, mas continuava sendo o meu povo, o povo santo de Israel. Estudamos aqui a carta de Paulo aos Coríntios e várias vezes lembramos, irmãos, né, que aquela igreja problemática, complicada, que Paulo chama de carnal, de igreja carnal, no entanto o próprio Paulo chama a igreja de santa, aos santos de Deus que estão em Corinto. Então eram santos porque Deus os havia separado. O Evangelho, ele nos separa para Deus, e nesse aspecto nós somos santos. Tal realidade definitiva é para ser evidenciada, no entanto, pela purificação, pela separação ou pela santificação das vidas que receberam esta realidade, vidas que realmente foram salvas por Jesus e que aí estão ou se colocam sob o seu senhorio, e por isso estarão procurando cada dia mais serem vidas que se pareçam com Ele, Jesus. Na minha vida, na sua vida, esta realidade, a verdade de Cristo em nós, ou o Cristo que é a verdade em nós, é para impulsionar, estimular as nossas vidas a alcançarem a estatura do ser humano perfeito, do varão perfeito, à luz do fato de que o Senhor Jesus, como ser humano, foi um ser humano perfeito, sem pecado, e aí se torna em nosso padrão. É claro, mesmo tendo a verdade de Cristo em nós, ou o Cristo que é a verdade em nós, nós continuamos humanos, e por isto continuamos tendo altos e baixos em relação a esta busca pela estatura da pessoa perfeita. A Bíblia nos lembra que se dissermos que não temos pecados, nós somos mentirosos
Então, nesta busca pela estatura da pessoa perfeita, inevitavelmente, nós vamos ter sempre altos e baixos, mas por causa do que está em nós, temos e podemos crer que há forças e há condições para não desistirmos desta busca que continuará nesta vida enquanto estivermos vivendo, em busca disto, de ser o mais parecido com Cristo possível. Se eu e você temos a verdade de Cristo em nós, ou o Cristo que é a verdade em nós, isso significa sermos moradas do Espírito Santo de Deus. Moradas do Espírito Santo de Deus. Mesmo que nesta busca, então, por sermos coerentes com a verdade de Cristo em nós, ou o Cristo que é a verdade em nós, sejamos envolvidos pelo desânimo e até queiramos desistir, nós não vamos conseguir, de forma definitiva, deixar de buscarmos a santidade, porque de uma forma ou de outra o Espírito Santo de Deus nos fará voltar a lutarmos, nem que para isto tenha de nos disciplinar. E é isso muitas vezes, irmãos, que acontece nas nossas vidas. Por sermos propriedades do Espírito Santo de Deus, nós recebemos então essa missão de sermos a morada do Espírito Santo de Deus e fazermos aquilo que Deus tem para que nós façamos, parecer com Jesus cada dia mais na nossa vida. E sempre que nós não conseguimos isto, né, e temos os altos e baixos nos impedindo a isto, e cheguemos até esse ponto de, como diz o povo aí fora, entregarmos os pontos, não há mais, desisto, não tem mais jeito. Se realmente nós tivemos um encontro com Cristo, o Espírito Santo não nos deixa, irmãos, chegar a essa posição, mesmo que a gente queira. A gente não tem mais vontade, a nossa vontade não é mais nossa. Fala-se muito de livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio se tem antes de se converter. Depois que se converte, não tem mais livre-arbítrio, não. Você é propriedade do Espírito Santo, você não vai fazer o que você quer. Você pensa que pode fazer o que você quer. Mas todas as vezes que você vai fazer aquilo apenas que você quer, você vai colher as consequências disso. Porque de uma forma ou de outra, o Espírito do Senhor vai puxar você para o lugar que você tem de ficar. E aí é que vem a diferença de uma vida cristã pródiga, de uma vida cristã frutífera, de uma vida cristã em paz, de uma vida cristã que, mesmo sendo cristã, no entanto, é uma vida trabalhada, é uma vida cheia de perplexidades, é uma vida de tantas coisas que vão acontecendo que não eram, né, para acontecer, não que a gente tenha que viver num mundo de brancas nuvens, mas há muitos cristãos vivendo realmente situações que poderiam ser dispensadas, se tivessem mais cuidado com as próprias coisas de Deus, mas isso faz parte da providência de Deus. Ou ele vai continuar só piorando a situação. Mas à medida que a gente começa a sofrer, irmãos, e começa a perceber que Deus está nos disciplinando para nos trazer de volta aos seus caminhos, nós então começamos a nos esforçar, né, para fazermos também a nossa parte. A verdade de Cristo em nós, ou o Cristo que é a verdade em nós, é a realidade definitiva que nos tornou santos e santas aos olhos de Deus. Esta realidade se caracterizará sempre pela busca da realização dos atos, de palavras e dos pensamentos que evidenciem nossa constante busca pela santidade. Dessa forma, os resultados do termos sido feitos santos e santas é que nos fará termos comunhão com Deus, porque sem esses resultados, ainda que tenhamos sido feitos santos aos olhos de Deus, por causa daquilo que Jesus fez por nós, haverá em nós uma enorme contradição que o Espírito Santo de Deus vai ter de consertar, usando os meios que ele entender precisarão ou precisam ser usados. Com certeza, esta vontade de parecer com Cristo nos fará entrar numa luta contínua e árdua, mas essa luta sempre será compensatória. É dentro disto que Pedro nos colocou diante da primeira e grande evidência na vida de quem recebeu
e recebe Jesus Cristo e o senhorio dele, o amor fraternal. O amor como irmãos, o amor como irmãos e irmãs em Cristo, aquele amor não fingido que Paulo mencionou em Romanos 12, 9. Esta é então a evidência mais óbvia da santificação em Cristo sendo operada, acontecendo na vida dos que chamam Jesus de Senhor, não apenas da boca para fora, mas a partir do coração. A evidência maior, pastor, não é a paixão pelas almas, não. A evidência maior não é eu ser um frequentador assíduo, não. A evidência maior, irmãos, da realidade do Espírito Santo de Deus em nós, de que realmente nós estamos interessados em buscar a santidade para parecermos com Cristo, para que possamos ver a Deus, ter contato com Ele, comunhão com Ele, para que os outros possam ver Deus em nós, como está escrito lá em Hebreus, começa com a prática do amor fraternal, do amor entre irmãos. Por isso Jesus disse: vocês serão conhecidos como meus discípulos, porque vocês se amam. É isso aí. E é isso aí. E não tem para onde a gente correr. Pedro deixou isso com muita clareza, né, naquilo que ele falou e colocou diante de nós. Com isso, todas as demais coisas vão vir. Se você não ama o seu irmão em Cristo aqui, que você está vendo, por que você vai amar o sujeito que vive lá no Afeganistão, que está lá nos confins da terra? Você pode dizer que você é missionário, que você vai fazer missões, mas fazer missões para quê? Por quê? Não está vendo amor. Aí não está vendo amor, porque está se perdendo, porque você não consegue amar nem aquele que já se diz que é seu irmão, que está vivendo com você e que está sendo visível aos seus olhos. Eu não estou dizendo, irmãos, que isso é fácil. Não é fácil. É bastante até difícil, né? A gente ter amor pelos outros, porque mesmo aqui nos chamando de irmãos e irmãs, na boa parte das vezes nós vivemos sem nos importarmos muito uns com os outros, né? Vamos ser honestos, né? Quantos dos irmãos aqui, eu fiz isso uma vez, num domingo, há algum tempo atrás, e não tive mais coragem de fazer. Eu gostaria de ter coragem para fazer, mas eu ainda tenho medo. A igreja estava cheia num domingo, e eu disse: irmãos, eu quero honestidade agora, eu vou pedir para ficar de pé quem tem pelo menos 15 amigos da igreja. Ninguém levantou. Aí eu baixei, 12 amigos, 10 amigos, fui baixando, 7 amigos, aí levantou-se umzinho, mais 2, 5 amigos levantaram mais alguns. Eu não pedi para ficar de pé quem tinha 100 amigos, mas a coisa tinha que ser essa, pelo menos. Quantos tem 200 amigos aqui na igreja? E a igreja toda ficar de pé. O correto era esse. Não, todos nós somos amigos. Tem alguma coisa errada, né? Obviamente, conosco, à luz do que a palavra nos ensina. E é por isso que eu disse que nós temos altos e baixos. Isso faz parte dos nossos altos e baixos. Não adianta você querer desistir. Não, então quer saber da coisa? Eu nem vou mais me preocupar com isso, eu não consigo mesmo. Não adianta não, que se você entrar nessa, vamos dizer, o Espírito Santo de Deus não vai te dar sossego. Não vai te dar sossego. Porque Ele não quer te dar sossego. Você tem que aprender, você tem que tentar, Se a gente parar para pensar por que eu não posso fazer isso, por que isso está tão distante da minha realidade, a gente vai começar a descobrir que muitas vezes isso é criado na nossa própria mente, né? Que devia ser e que precisa ser a mente de Cristo. Vocês têm a mente de Cristo, Paulo falou, mas não está sendo a mente de Cristo. Ainda está sendo muito a minha mente. Por isso, irmãos, é que a palavra diz que se não fosse a misericórdia de Deus, nós todos seríamos consumidos. A verdade é essa. E aí nós entramos no texto de hoje. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. O verbo regenerar
usado pelo apóstolo é o mesmo que aparece no versículo 3, onde está: ele nos regenerou para uma esperança viva. O verbo regenerar, irmãos, se aplicava muito e se aplica ainda hoje, não é? Inclusive naquelas doenças de pele graves que davam e que a pele ficava ferida e mutiladas, e a esperança de que aquilo pudesse ser regenerado, ou seja, consertado. O verbo tem esse sentido. O pecado nos mutila diante de Deus. O pecado nos aleja diante de Deus. E em Jesus Cristo nós encontramos a regeneração disto. Nós começamos a nos tornar de novo e a imagem e semelhança de Deus, e aí começamos a ser restaurados. E essa restauração, esse conserto dos aleijões, envolve toda a nossa vida. Às vezes não se cura o aleijão físico, né? Mas se tem que se curar os aleijões emocionais, os aleijões espirituais. Ao afirmar para os cristãos, aos quais Pedro escrevia, que vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, Pedro estava usando o maior argumento para a prática do amor fraternal. A regeneração à luz da palavra de Deus, viva e permanente, porque é ela que determina isso. Amem-se uns aos outros. É a palavra de Deus, viva e permanente. E se nós fomos regenerados de uma semente não perecível por meio desta palavra, pela palavra de Deus, então nós temos que começar por esta prática do amor fraternal. A regeneração pela semente imperecível era e é o fato de que em Cristo Jesus nós fomos feitos filhos do único Pai. E por isso é que nós somos todos irmãos. Por isso é que somos uma família em Cristo. Aos cristãos aos quais Pedro escreveu, ficou claro: vocês devem se amar como irmãos. A nós, alcançados pelo Espírito Santo, nos está sendo dito a mesma coisa: vocês devem se amar como irmãos. Pedro usou a expressão fitartou spermatos para a semente perecível e usou o contraste aftertatou, imperecível. Spermatos é a palavra grega para semente, que dá origem à palavra portuguesa esperma. A ideia é da semeadura, aquela mencionada pelo Senhor Jesus em Lucas 8,11, na parábola do semeador, com o destaque de que a semente é a imperecível. Ela não só brota, mas dá frutos e permanece. No texto de Lucas, nós temos o Senhor Jesus identificando a semente com a palavra de Deus. Lá na parábola, ele identifica a semente com a palavra de Deus. A ênfase petrina é a de que os que pertencem a Deus em Jesus Cristo são gerados, nascem de novo da semente incorruptível, né? Daí a palavra semente tem a ver com a palavra esperma, não é? No grego. Nascidos, gerados, nascemos de novo da semente incorruptível que é a palavra de Deus. A semente é a palavra, mas a palavra depende da ação do Espírito Santo. Na conversa com Nicodemos, o Senhor Jesus disse e nos diz hoje: se você não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. João 3,5. Pedro juntou isto, sem dúvida, ao que Jesus também falou acerca do Espírito Santo. Jesus já tinha dito isso, Pedro escutou isso. Então ele junta essas coisas que Jesus fala para fazer uma verdade. E Jesus disse sobre o Espírito Santo: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16,8. Por isso que Jesus disse a Nicodemos: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Então a mensagem do Evangelho, a palavra do Evangelho é a semente e é a água. As duas realidades se confundem. Se você não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. A palavra
que é eterna, é que muda a nossa vida. A água que você precisa beber, que é a água que Jesus dá, é a água eterna. Na verdade, palavra e água aqui tem a mesma significação, o mesmo sentido de necessidade para as nossas vidas espirituais. Anglicanos, campibelistas, católicos romanos, luteranos e ortodoxos orientais ensinam que o nascer da água tem a ver com o batismo. Esses segmentos, os cristãos acreditam no batismo como necessário à salvação, com ênfases diferentes, mas eles acreditam. Nós, como cristãos evangélicos batistas, não aceitamos que o batismo seja necessário à salvação. Nós nos apegamos muito a essa questão de que a salvação é pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Jesus. Não há rituais, não há nenhuma outra situação que possa sequer cooperar com a nossa salvação. O batismo simboliza a nossa salvação. O batismo é a representação da minha morte para o pecado, da minha morte com Cristo, porque a cruz de Cristo passa a fazer parte da minha realidade. O batismo é o sepultamento junto com Cristo para uma ressurreição logo em seguida, daí a gente ser tirado da água, para uma vida nova em Cristo Jesus. Então, um significado extraordinariamente belo e profundo, mas não é a água do batismo que faz isso, né? Nós temos um problema grande com o Dr. Martinho Lutero, porque ele pregava com tanta ênfase isso, né? Só a graça, só a fé, só Jesus. Mas ele ensinava que o batismo perdoa pecados, regenera a alma, e leva para o céu. E aí, quando lá no meio deles, alguns diziam, mas, doutor, como é que a gente vai entender isso? O senhor prega que é só Jesus, só os Cristos, só Cristo. E a gente precisa do batismo. Aí ele vinha com uma explicação que eu acho que a cabeça que ele tinha dava para entender isso, para separar isso. Mas o povo tem dificuldade. Ele disse, não é a água do batismo, não é a água que faz isso. Não é a água. A água não pode regenerar, a água não pode perdoar pecado. O que faz isso é a palavra de Deus dentro da água. A palavra de Deus vem para a água e a água, então, executa essas funções. Mas não é ela, é a palavra de Deus que está lá. Bom, é complicado, né? Como eu disse, Lutero dava para entender, a cabeça dele dava, mas uma pessoa comum eu acho que vai fazer confusão, né? Então é complicado. Então nós preferimos ficar com a coisa mais simples, o evangelho puro e simples, é Cristo e somente Cristo, só os Cristos para valer. Por isso que a gente diz que nós somos os mais protestantes dos protestantes, não é isso? Nós somos reformados, mais reformados do que os reformados. Agradecemos a Deus pela vida de Lutero, pela reforma protestante, mas algumas coisas a gente tem dificuldades realmente de aceitar. O batismo para nós é todo esse símbolo, não é? O batismo não faz parte da nossa salvação. Não é para ser tratado sem o devido cuidado, né? A gente costuma dizer como batista o seguinte: eu não posso duvidar da salvação de quem não pode ser batizado. Às vezes a pessoa não pode ser batizada, está doente, está numa cama, não tem como, né? Não tem nem tempo para ser batizado. Eu não posso duvidar da salvação dessa pessoa, mas eu posso duvidar da salvação de quem não quer ser. Por que não quer ser? Se quem me ama guarda os meus mandamentos, e Jesus diz: aquele que crê seja batizado. Então, tudo bem, a gente trabalha, mas a gente trabalha bem nisso aí, não é? A gente não tem problema de dizer, se converteu, mas não teve tempo, morreu sem se batizar. Sim, mas ele foi batizado no Espírito, ele foi batizado no Espírito de Cristo. Então, isso aí, a questão da salvação está resolvida. Amados e amadas, a palavra do Evangelho, como semente plantada que germina, dá frutos e alimenta a alma. A palavra do Evangelho é como a água que faz a semente germinar e mata a sede da alma. Quem beber da água que eu lhe der, jamais voltará a ter sede. Jesus disse à mulher de Samaria, João 4,14. Mas a palavra do Evangelho só funciona como semente ou como água para matar a sede da alma pela ação do Espírito Santo. Daí Jesus ter dito: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar
no reino de Deus. Então a semente incorruptível, a que nasce e dá frutos, é obra do próprio Espírito Santo de Deus, que é a fonte de toda a vida espiritual para a vida eterna, quando torna a palavra do Evangelho de Jesus, e o Senhor Jesus é a palavra que se fez gente, quando torna esta palavra permanente em nós, pois é Jesus o nome da graça de Deus que nos salva. É o Espírito Santo quem transforma a palavra. O próprio Senhor Jesus, portanto, em instrumento de Deus permanente no nosso coração, na nossa vida, quando e se recebemos o Evangelho. Pelo Espírito Santo, Jesus é a semente que permanece em todos os que nascem de Deus. 1 de João 1,9. É Ele o Espírito, é Ele, Jesus, o Espírito, que testemunha com nosso espírito de que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Mas isso acontece pela ação do Espírito Santo. Verso 24 e 25. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai, a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Pedro citou, irmãos, o texto de Isaías, capítulo 40, versos de 6 a 8, conforme a Septuaginta, o Antigo Testamento traduzido para o grego, e que os cristãos primitivos aprenderam a ver profundas conexões nesse texto com aquilo que eles criam acerca de Jesus. Vale a pena ver não só esse texto citado, mas o contexto do texto, da onde o texto foi tirado, ou usado por Pedro, repetido por Pedro. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga e não tenha medo. Diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus. Mas esse texto nos ajuda muito a compreender essa ideia profética do Antigo Testamento, dirigida inicialmente a Israel, como povo de Deus daquela época, mas se aplicando hoje claramente à Igreja de Cristo. Tanto que os cristãos fizeram isso, tanto que Pedro faz isso. Pega esse texto aqui, que claramente é uma profecia sobre a libertação do povo de Israel da Babilônia. Eles estavam escravos dos babilônios, eram escravos dos babilônios. E a promessa que é feita aqui é dessa liberdade, da liberdade desse cativeiro, ok? Mas Pedro pega isso e faz disso uma profecia ou uma promessa escatológica, falando do final dos tempos. Com certeza Pedro identificou a palavra de Deus dada ao profeta Isaías como uma mensagem, então, que tinha a ver com os cristãos que receberiam a sua carta no contexto no qual ele estava vivendo. Textualmente, as palavras do profeta da corte de Judá estavam apresentando as promessas feitas por Deus de resgate ao povo de Judá, o Israel de então, e que estava cativo na Babilônia. Nesse mesmo capítulo 1, no versículo 18, Pedro escreveu: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver,
que lhes foi transmitida por seus antepassados. Mas essa expressão, irmãos, sem prata e ouro, também está lá em Isaías, no capítulo 55, versículo 1. Também falando da liberdade do cativeiro da Babilônia, sem prata e ouro. Então, a princípio, são promessas que os judeus religiosos sempre tiveram como profecias para o povo judeu no futuro, e que os cristãos pré-milenistas também acreditam que se referem ao povo judeu, mas Pedro compreendia essas promessas mais do que históricas para o futuro de Israel. Para ele, elas foram, e nós entendemos que continuam sendo, revelações escatológicas da redenção final do Israel de Deus final, que é a Igreja de Jesus Cristo, que inclui os judeus que receberam Jesus como Messias de Deus e Senhor e Salvador absoluto, que estão ainda recebendo nos dias de hoje, que ainda receberão durante esta história até o final dos tempos, e sob esta garantia da palavra de Deus que permanece para sempre. Esta é a palavra de Deus, que permanece para sempre, a palavra que é dada sobre a libertação de um povo específico, de uma época determinada, de um local determinado, mas que, por ser a palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre, pode ser trazida para um todo, para uma época que ainda está para acontecer, ou que está acontecendo. O termo palavra, que aparece no versículo 23, onde temos por meio da palavra de Deus, vive e permanente, em alguns manuscritos não é a mesma palavra com o sentido que a palavra tem nesse versículo 25. No versículo 23, todos os manuscritos traduzem a expressão palavra de Deus da expressão grega tu logos tu tel. É logos, a palavra que aparece aqui. A palavra é tradução de logos, que é a palavra que João usou para identificar Cristo no prólogo do seu evangelho. Aqui no versículo 25, no entanto, há manuscritos, mas também não são todos. Há manuscritos nos quais a expressão a palavra do Senhor que permanece para sempre é tradução do grego rema e não é logos. Rema é um termo que aparece 67 vezes no Novo Testamento. Enquanto logos, na maioria das vezes, se refere à proclamação cristã como um todo, que se fundamenta na verdade de que Jesus Cristo é o Verbo de Deus, que se fez gente, é a palavra encarnada, rema é mais a palavra no sentido individual. Como, por exemplo, o homem terá de prestar conta de toda a palavra proferida irresponsavelmente. Mateus 12, 36. Esta palavra que aparece nesse texto de Mateus é rema. Jesus não respondeu palavra alguma a Pilatos. Mateus 27, 14. A palavra que está escrito aqui, que é palavra, é rema, nesse texto de Mateus. Quando rema é usado em termos proféticos, é a referência ao cumprimento da profecia e não a profecia em si. Esse é o caso de Lucas 1,37, onde está, pois nada é impossível para Deus em relação às suas promessas. Suas promessas, no sentido de palavra, é rema, também não é logos. Mas a maior parte dos manuscritos traduzem, mas a palavra do Senhor permanece para sempre como logos. Como eu disse, há alguns manuscritos que não usaram logos, nesse verso 25, usaram rema. A explicação, irmãos, dos eruditos do grego, do Novo Testamento, é a de que os manuscritos que trazem rema em lugar de logos têm a ver com as cópias que foram feitas, entendendo que essa palavra, que permanece para sempre, usada por Pedro, estava dando fim a um assunto, se referindo à palavra ou o evangelho que fora pregado na região a qual Pedro estava tentando alcançar com a sua carta, por Paulo e por outros pregadores. Neste caso, o uso de rema em lugar de logos foi para destacar o fato de que toda a verdade de Cristo, como a palavra de Deus que se fez gente, foi anunciada pela pregação da palavra falada e escrita acerca de uma palavra eterna que permanece para sempre. Seja como for, no entanto, a palavra de Deus pregada, escrita e assim anunciada
Assim como a palavra que se identifica com o Verbo de Deus, o Logos de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, nosso Salvador Jesus, são partes de uma mesma verdade. Se haverá, como acham alguns, que nos novos céus e na nova terra vai haver um exemplar da Bíblia, sabe Deus impressa, com que tipo de material, assim como aqueles que dizem que lá no céu vai estar a verdadeira cruz, e que lá no céu vai estar o último cálice, o cálice que Jesus usou para a celebração da ceia, o tal do Santo Graal. Eu acho que nem vale a pena, irmãos, discutirmos essa questão, esse negócio. A gente não deve esquecer nunca de uma palavra muito, muito profunda a respeito dos novos céus e da nova terra. Eis que faço novas todas as coisas. As coisas antigas se passaram. Eis que tudo se fez novo. A verdade, queridos, é que quando nós estivermos no céu, não vamos precisar ver mais a cruz. Se tiver, eu não vou ficar aborrecido, não. Mas eu acho que não tem porquê. Eu tenho que ver o último caso. Eu tenho que ter uma Bíblia lá, colocada num lugar de certo, porque foi a Bíblia, foi a palavra. Eu vou ler o que está lá? Se eu for ler o que está lá, eu vou me lembrar das coisas ruins que aconteceram aqui. E me parece que lá não há mais contexto para isso. As coisas velhas já passaram. O fato, irmãos, é que quando nós estivermos lá, nós vamos saber. Já estaremos lá sabendo que nós estamos lá por causa da cruz de Cristo Jesus, nós estamos lá por causa da palavra de Deus, que nos alcançou como Cristo que se fez Cristo sendo a palavra de Deus que se fez carne por nós, morrendo em nosso lugar, e esta palavra, que sendo a palavra eterna, foi recebida pelas nossas mentes e corações, e então nos deu a vida eterna em Jesus Cristo, que é Ele que nos dá a vida eterna. Eu não vejo necessidade, também não vou brigar com ninguém, né, por causa disso, mas eu não vejo necessidade de nós pensarmos que vamos ter, ou que eu preciso ter lá, uma Bíblia, como eu disse, qual o material para fazer essa Bíblia? Imagine, né? Como deve ser, ou ter lá a verdadeira cruz de Cristo, porque os irmãos sabem que existe entre os nossos amigos católicos, especialmente, várias igrejas com pedaços da cruz de Cristo. E isso eu vi de um padre, tá? Não estou falando por ser protestante, não. Um padre disse, se a gente for juntar todos esses pedaços da cruz que as nossas igrejas dizem que tem, vamos ter uma cruz de 35 andares. Então os irmãos observem que isso aí não tem nem a ver nada com o propósito de Deus. Para que Deus quer isso? Para você ter pedaço de madeira. A cruz é uma lembrança, é uma mensagem, mas não é a figura, não é em si, não é o material em si. Então essas coisas eu sinceramente acho que não vamos ter mais noção. E alguém me pergunta, mas Jesus foi com as mãos marcadas pelo cravo, né, para mostrar a Tomé, olha aqui a minha mão, furada, vi aqui o meu lado. E a pergunta, e lá o Messias, o Cordeiro de Deus, vai ter essas marcas? Não sei. Não sei. Pode ser que ele tenha aparecido naquele momento desse jeito para mostrar a Tomé, mas a partir daquele momento não havia mais necessidade. Se vai ter, nós vamos ter que nos lembrar que aquilo foi por nossa causa. Não sei também se, mesmo sendo uma lembrança, naquele lugar, se isso vai nos fazer bem. Não sei, mas isso aí eu não posso discutir. O lugar é dele, foi feito por ele, ele foi preparar para nós e ele vai colocar lá o que ele quiser. Entendeu? O que eu posso garantir aos irmãos é que vai ser bom demais. Seja lá o que tiver, vai ser bom demais, né? Mas a gente tem o direito de especular, de pensar. Só não é necessidade é de brigar. Vai ter que ter isso, senão não vai ter, não sei o que vai ter. Vai ter Jesus, isso vai ter. Vai. Jesus vai ter, com certeza. E aí, sinceramente e honestamente, para mim basta. Que Deus nos abençoe. Vamos então impetrar a bênção dos apóstolos, nos despedir de mais um culto. Sim, vamos ver a nossa estatística. 41 aqui e na internet. Hein? 100.
140, a gente sempre tem mais. Porque, por exemplo, tem a maior parte das pessoas na internet são anotadas, mas muitos estão com mais 2, com mais 3. Então, você pode dizer que já passou dos 150, tá bom? Vamos ficar de pé, irmãos? Os irmãos ficaram sentados esse tempo todo, né? E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e a bendita consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês que aqui estiveram, nesta casa que nós chamamos de Casa do Senhor, com irmãos e irmãs que nos acompanharam e que prestaram culto também através da internet, e com todo o povo de Deus, agora presente na face da terra. Amém e amém. O Sidney, na direção da sua oração, pediu que nós pensássemos em missionários. Pode sentar. E eu me lembrei do pastor Gilberto. Gilberto deve ir embora agora em dezembro, só está em setembro. Deve estar apenas aguardando a data para voltar para o Líbano. Irmãos, não descuidem de um país chamado Brasil, conhecem? Não descuidem.